Então, vamos ver quem vai receber esse kit entre 1 e 50 ISO. Esse vai ser alguém que está aqui, alguém que está acompanhando online. Olha lá. Está na hora de ganhar. 21. Número sorteado 21. Vou estar aqui presente ou se vai ser alguém que está em casa. 21 é a Sofia ali. Sofia Yoshida. Está aqui a Sofia? Não? Não. É mesmo? Está em casa, talvez, a Sofia. Então, só manda um oi ali para a gente se você estiver acompanhando também, Sofia. E, ao final do encontro de hoje, mais uma vez vai ter o QR Code. Preencham lá para concorrer também ao sorteio. Beleza? Passo a palavra agora para o professor Paulinho. Bom encontro para todo mundo, pessoal. Olá, boa tarde, boa tarde. Vamos iniciar nossa oficina, né, para conversar um pouquinho sobre o mínimo produto viável, né, e a validação daquilo que vocês estão projetando, do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Você passa? Ou eu vou no passador? Acha melhor? Está funcionando? Qual foi? Para frente? Para cá? Tudo bem. Muito bem. A ideia é de conversar com vocês sobre essas estratégias que a gente tem para testar as ideias e validar, né? Fazer com que nosso projeto vá para frente. O que a gente vai conversar hoje está muito baseado nesse livro do Eric Rice, A Startup Enxuta. Se vocês não leram esse livro, eu aconselho a todos, né, uma literatura básica aqui para quem quer montar uma startup, é a leitura desse livro, que vai falar exatamente sobre como ter um trabalho, como ter essa construção de uma startup rápida, né, que consegue dar resultados sem obrigatoriamente gastar uma fortuna né, durante seu desenvolvimento. Então, o que acontece, né, e o que o Eric traz para nós? Né? O problema das startups tradicionais é o seguinte: a gente tem uma limitação no modelo tradicional. O que era feito tradicionalmente? Né? Eu planejo o produto e aí tento resolver o produto inteiro. E aí o que acontece? Né? Eu não testo, né? Eu simplesmente trabalho em cima de uma suposição de que aquilo é uma grande necessidade, sei lá, eu trouxe dados e tudo mais, e a partir daí eu começo a desenvolver o meu trabalho. Muitas vezes a gente vê aqui os alunos chegando aí com a solução quase pronta, né? Ah, montei, já programei, já tenho todas as telas prontas, tenho o meu produto quase ele montado. E o que acontece, né? Eu tenho esse produto todo montado, mas eu não testei em momento algum se era exatamente aquilo que meus clientes estavam buscando. A ideia do Lean Startup, né? A ideia é usar um método que é científico para você testar essas hipóteses antes mesmo de você finalizar o seu trabalho. Né? Então, você tenta antecipar, tenta levar lá para os seus clientes esse material antes mesmo de ter ele totalmente montado, totalmente definido. Mercado. A importância, né, desse aprendizado é que você, descobrindo isso, né, descobrindo pequenas falhas rapidamente, né, você vai gastar menos energia, menos dinheiro e vai conseguir reduzir dúvidas
e trazer, né, um resultado melhor, um resultado mais próximo do que você quer, né, do sucesso que você imagina. Então, pensando nesse olhar, né, o empreendedor precisa focar em aprender o mais rápido possível, né, entender o problema real, entender o que está acontecendo lá com aquela situação, para daí, né, entender, vale a pena? Vale a pena eu investir tudo isso? Vale a pena eu gastar mais, né, ou ir à frente, né, desse trabalho, desenvolver mais peças ou me aprofundar mais nesse produto? Então, entra aí o mínimo produto viável, né? O produto mínimo viável, que é a forma como a gente tem para desenvolver esse processo e conseguir ter certezas para poder fazer o próximo passo, poder fazer um investimento maior. Então, vejam ali, tem uma ilustração, né? Que a questão é a seguinte, como levar uma pessoa do ponto A ao ponto B. Então, eu posso, né, iniciar com um skate, depois ir para um patinete, depois evoluir para uma bicicleta. Vejam que o problema que eu tenho de resolução é levar uma pessoa do ponto A ao ponto B. E aí eu consigo entender ele, né, de forma simples, e aí entendendo, não, tudo bem, eu no skate eu não tenho conforto, né? Eu suo, eu tenho que me movimentar, eu tenho problema de equilíbrio, sei lá aonde exatamente eu vou andar, eu consigo identificar isso, mas o ponto A ao ponto B eu consigo realmente comprovar. Não, realmente eu quero ir do ponto A ao ponto B. E aí eu vou melhorando, aprimorando, né, esse processo até chegar num resultado que vai oferecer velocidade, conforto, segurança, que é tudo aquilo, né? E por isso esse caminho leva ao carro, né? Supondo que a questão é essa movimentação de A a B. Então, o que acontece, né? O MVP é para ser a versão mais simples da solução, né, daquilo que vocês estão testando. Então, não dá para imaginar ter o projeto pronto. Vejam, vocês estão no início do processo, né? Todos vocês estão trabalhando com ideias, estão trazendo dados, né? Então, vocês precisam, de alguma forma, e aí o que é muito importante, né, imaginar que na hora que vocês estiverem apresentando o projeto de vocês, né, na banca, se você consegue comprovar que existe sim uma demanda, né, que existe, né, clientes para aquilo que você está se propondo a fazer, você vai ganhar muitos pontos nesse aspecto, né, que é o mais importante. Não adianta eu ter uma ideia incrível e eu não ter clientes, né? A gente já comentou aqui numa outra oficina que eu preciso fazer o casamento, né, entre o desejo das pessoas, entre a tecnologia execuível para executar esses trabalhos e a realidade financeira. Será que as pessoas são capazes de pagar por isso, né? Então, aqueles 3 aspectos têm que estar circulando aí em todos os projetos que vocês estão fazendo. E são esses que vão dar respostas para o nosso MVP. Então, a gente tem formas diversas para fazer esse MVP. Eu posso fazer um protótipo, tá? Eu posso simular o que seria aquela peça. Então, um exemplo aí que eu posso trazer de uma espécie de um protótipo é o seguinte. Uma equipe, há um tempo atrás, resolveu criar uma espécie de um broche que fica colocado na mãe e no filho. E aí, quando vai lá no shopping center, se o filho se afasta da mãe, o brochezinho começa a apitar para ela, e se ele chega perto, ele para de apitar. Então, ela tem uma forma de ter um controle sonoro, né, para saber se a criança está, sei lá, a 10 metros, a 20 metros dela, né? Então, ela teria como fazer isso. Pensem,
eu não tenho condições de fazer essa tecnologia de forma rápida, não é verdade? Como que eu posso mostrar esse trabalho? Como que eu posso fazer um MVP para mostrar esse projeto de forma que as pessoas conheçam? Então, eles pegaram, fizeram a peça física, simplesmente era um broche, aplicaram na mãe, colocaram na mãe da criança e fizeram um filminho. E sonorizaram o barulho sem ter tecnologia nenhuma. Então, eles mostraram e montaram um MVP. É um filminho que consegue demonstrar como que funciona aquele material. Eles fizeram um protótipo absolutamente simples. E eu consigo validar aquela ideia, né? Eu consigo levar isso para as mães, consigo ver se as pessoas se sentiriam confortáveis tendo um equipamento como esse, se esse barulho iria atrapalhar ou não, se isso realmente representa uma segurança para as pessoas caminharem com seus filhos em lugares públicos. Tá? Então, é um exemplo do que poderia ser um protótipo, né? Uma landing page, né? Quer dizer, eu posso também simular, a gente já teve exemplos de empresas que faziam assim. Ele conectava empresas aéreas, né? Então, todas as empresas aéreas têm lá, às vezes, sobram vagas em voos. Só que não tenho como preencher essas vagas na última hora. Então, essa empresa criou lá um serviço que era, você dizia, ó, quero ir para São Paulo, e aí se aparecesse lá uma vaga num voo para São Paulo, eles te ligavam, tipo, em menos de 2 horas você teria que estar lá no aeroporto para pegar aquele voo. Então, era essa a estratégia. Dá para fazer isso automatizado? Com certeza dá para fazer isso automatizado. Só que não, né? Só que eles não tinham recurso, não tinham isso. Então, para testar isso, o que eles fizeram? Eles se acertaram lá com a companhia aérea ligava para eles, eles tinham lá a pessoa que preencheu lá o desejo de fazer o voo, ligava e eles mandavam a resposta no momento que a empresa ligava. Né? Então, é uma forma de você simular o real sem obrigatoriamente ter, né, todo o processo, toda a programação para se fazer isso. Tá? Então, fica uma coisa meio manual, só que com uma cara de tecnologia. Está dentro lá da internet, a pessoa entra, preenche dados da mesma forma. Né? Então, vídeo explicativo e também software. Né? Muitas vezes você consegue fazer, lá usando o Figma, né, fazer uma simulação do que seria um determinado aplicativo ou software para poder testar com clientes reais. Então, a gente tem aqui o exemplo do Dropbox, né? Dropbox, talvez vocês já nem conheçam, né? Porque agora tem Drive, tem outras plataformas que oferecem, mas eles foram pioneiros em oferecer uma plataforma onde você poderia colocar todos os seus arquivos ali e poder acessar esses arquivos no seu celular, no computador ou em qualquer outro lugar ou outro equipamento, desde que você tivesse lá seus dados. Né? Eles não tinham essa tecnologia, mas eles abriram uma página na internet e conseguiram, né, colocar um vídeo, né, de como isso funcionava e tinha lá um espaço, né, se você quer, clique aqui. E aí as pessoas foram clicando e eles tiveram lá uma adesão gigantesca, né, sem ter o software pronto. A partir do momento que eles tiveram essa adesão das pessoas que realmente queriam, né, clique aqui se você quer, né, acessar o Dropbox, e a partir daí eles, inclusive, conseguiram recurso para fazer o Dropbox acontecer. Tá? Então, é um exemplo bem legal de um MVP. O Airbnb, a mesma coisa, né? No início do processo, eles pensaram como que eles poderiam validar essa ideia, né? Então, eles ofereceram lá um quarto com colchão inflável, né?
no apartamento que eles tinham. Claro que o processo, a partir dali, evoluiu bastante, né? Mas dá para entender que dá para se construir um MVP e comprovar as hipóteses que a gente tem de forma simples e econômica. Ok? Estou indo rápido. O processo, né, passa por esse caminho de construir, medir e aprender. Né? É um ciclo que não se encerra. Né? A ideia é eu estar sempre trabalhando nesses 3 aspectos. Então, não adianta, eu tenho a ideia, eu preciso construir meu MVP, pensar como que eu consigo fazer um MVP absolutamente simples, muito fácil, para que eu consiga comprovar com meus clientes. A partir desse MVP, eu vou levar ele a todos os consumidores e vou medir. Vou ver se tem audiência, adesão, se está simples, se funciona. Né? Então, eu preciso transformar esse MVP e essa medição em dados reais que vão me garantir que eu posso dar o próximo passo. Ok? E aí, com isso, eu vou aprendendo e vou ajustando e, consequentemente, eu volto lá para a minha ideia e vou cada vez mais aprimorando. Então, não é um processo linear, não é um processo definitivo, é um processo cíclico, né, que as empresas, de certa forma, né, mesmo quando você já tem um produto de sucesso no mercado, você precisa obrigatoriamente estar medindo, estar validando, né, atualizando, né, porque começam a surgir concorrentes, começam a surgir outras empresas, e aí você precisa também estar trabalhando esse ciclo para ter o seu resultado. Então, o que acontece? Né? Na fase de construir, você transforma o que era uma hipótese num MVP. Eu imagino que as pessoas, sei lá, querem andar de bicicleta numa ciclovia coberta, iluminada, segura, né? Sem perigo de carros atropelarem. Né? Então, será que essa hipótese pode se tornar um MVP? Será que eu posso comprovar isso? Né? Então, eu vou criar aí experimentos para poder testar, muitas vezes, esse tipo de situação. Tá? Só que, para fazer isso, eu não vou construir uma ciclovia. Né? Eu tenho que pensar de forma econômica, eu tenho que pensar, né, como que eu posso exemplificar essa situação de forma muito simples. Né? A gente já teve aqui no PIBEP um projeto que era uma espécie de um site para fazer decoração, né? Então, para pessoas que não tinham uma renda muito alta para contratar um arquiteto, eles conseguiriam lá, usando elementos já pré-prontos, né? Tirar uma foto lá do seu ambiente e fazer a montagem da sua decoração. Eles não tinham recurso nem tecnológico para fazer isso. Eles fizeram um MVP e foram uma feira, num lugar onde pessoas da determinada classe, né, daquele perfil, e eles montaram um painel onde a pessoa podia brincar de fazer a montagem da sua sala, né, de como que ia ficar a decoração da sua sala. Claro que é um primeiro teste, né? Quer dizer, a partir dali eles poderiam comprovar se havia interesse das pessoas em ter uma plataforma que oferecesse esse serviço, para daí sim poder passar para um próximo passo, que seria tentar transformar isso num programa, né? Ou num aplicativo, ou num site que pudesse oferecer isso. Tá? Então, é uma fase de construção para você tentar imaginar como, de forma econômica, você vai validar o que você está imaginando. Depois, vem a fase de medir. Você precisa coletar dados, né, com métricas que vão conseguir te garantir que aquele caminho é um caminho real.
aqui, nessa parte aqui, que surgem, ou que vão surgir aí, algumas dúvidas, né? E que também é muito importante a gente não se entusiasmar com likes, né, na páginas e seguidores, tá? Então, precisa ir atrás de informação real. Quem realmente gostou daquilo, mas, né, se eu pergunto, você gostaria dessa ciclovia segura, iluminada, né? Com certeza eu vou ter uma resposta positiva. Mas quantos efetivamente vão se tornar ciclistas a partir disso? Né? Ou quantos vão comprar exatamente essa ideia? Então a gente precisa pensar nesse olhar. Tá? E aí, na fase de aprender, você vai pegar os dados, né, e vai pensar e vai avaliar. Ok, funcionou? Está perfeito? Né? Eu posso dar o próximo passo, eu posso aperfeiçoar, vale a pena eu investir mais dinheiro, né? Aqui no PIBEP, em cada fase, vocês vão receber aí um recurso. Será que esse recurso está bem aplicado? Né? Será que com esse recurso, muitas vezes a gente vê lá, o aluno quer fazer um determinado produto, ele usa o recurso para comprar uma impressora 3D. A impressora 3D não é o fim do projeto dele, é um meio. Né? Eu tenho fornecedores de impressão 3D. Quem sabe eu ter a máquina não vai me garantir ter um produto melhor. Isso. Então, a pergunta é para fazer um protótipo, usar equipamentos da universidade. Então, tem que fazer a requisição, lá, pelo menos lá no laboratório, você precisa trazer o material para utilizar a ferramenta. Mas aí é possível, tá bom? Então, voltando, né? Na hora do recurso, né? Muitas vezes não vale a pena você investir esse recurso em equipamentos nesse momento, né? Eu tenho que ter, primeiro, a certeza que eu vou ter clientes para o produto que eu vou fazer. E não obrigatoriamente eu ter o equipamento vai me garantir que eu vou ter esses clientes. Né? Pelo contrário, já vi várias situações onde o empresário compra o equipamento e nem sabe bem ao certo que produto ele vai fazer. Então fica aquela máquina incrível lá dentro da fábrica, porque ele foi numa feira, se entusiasmou com o produto, né? E não sabe nem como usar e não entendeu que aquilo, né, muitas vezes é o meio e não o fim, e ele poderia estar fazendo coisas mais interessantes. Tá? E aí também, nesse momento, é o momento de decidir, será que é por esse caminho ou será que eu vou pivotar? Será que eu vou mudar de caminho? Né? Então, também é muito interessante que muitas vezes a gente vê aqui as pessoas apaixonadas pelas suas ideias. E eu acho muito legal ter essa paixão, né, pelas ideias. Só que, né, a gente não pode ficar cego pela paixão. Né? O importante é a gente imaginar aqui, escolher a melhor possibilidade, não a possibilidade que eu mais gosto. Né? A melhor possibilidade, muitas vezes, nem é o que você mais curte, porém, é o que vai girar, vai dar retorno. Né? Então, é importante a gente ter isso em mente. E aí, a gente vai para a validação. Né? Então, como que eu vou validar esse meu MVP? Né? Como que eu vou testar essas métricas, né? E aí a gente fala aqui, né? Métricas de vaidade, né? Então, confirmar as hipóteses do negócio com dados reais é essencial para entender os clientes e problemas. Né? Então, eu vou testar, eu vou levar para o cliente, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, eu vou ter respostas que vão poder me orientar, né? Ou garantir, né, que aquele caminho que eu estou trabalhando é real. Quando a gente fala dessas métricas de vaidade, a gente está falando de coisas que são fáceis de medir, mas que não representam algo concreto. Então, eu tenho, sei lá, 100 likes lá
da minha publicação lá, que eu coloquei lá no Instagram. 100 pessoas gostaram. Ou eu tenho 1000 visualizações. Será que isso garante que aquilo que eu coloquei lá vai ser sucesso? As pessoas vão comprar? O que vocês acham? Né? Não garante nada. Na realidade, ok, você teve visibilidade, mas eu sou da área de design. Na área de design, você vê várias situações onde a pessoa pergunta para as pessoas, e aí, gostou? A pessoa, sim, gostei, achei incrível. Agora vem a outra pergunta, então compra. Não, eu achei incrível, mas para mim não é tão legal, ou não combina com a minha casa, sabe aquela coisa assim é bacana, mas não. Então, na realidade, o que a gente tem que estar em busca é dessa pessoa dizendo, sim, é isso aí, né? Ou, olhei, gostei, quanto custa? Quero levar, preciso disso. Isso vai resolver um problema que eu nem imaginava que eu tinha, tá? Então, é esse olhar que a gente tem que estar aqui em busca e não com uma resposta assim, você quer receber, como é que é? Verduras e vegetais orgânicos todo dia cedo na sua casa? Sim, quem não quer, né? Vegetais orgânicos, limpos, lavados, né? Esterilizados na sua casa todo dia, todo mundo quer. Agora tenta imaginar o preço disso, né? Na hora que o cara diz, ok, quanto que vai custar isso? Do agricultor direto para sua casa, né? Eu consigo até entregar para 10 pessoas. Se eu tiver 100 clientes, já não vai chegar fresquinho. Já não vai ser de manhã cedo, né? Quer dizer, tenta imaginar o custo de logística para produtos que são super baratos, né? E todo dia, eu não vou conseguir fazer isso todo dia, né? Quer dizer, eu consegui uma resposta sim, afirmativa, todo mundo curtiu, porém, é uma ilusão. Isso não vai funcionar em hipótese alguma, né? Se eu dissesse, eu te ofereço tudo isso, né? Você vai me pagar, sei lá, 10 mil, 5 mil, sei lá quanto, e aí eu consigo te oferecer, mas o preço inviabiliza essa ideia, né? Então, métricas adicionáveis, taxa de conversão, retenção, né? Quer dizer, eu entrar lá no teu site, mesmo que ele seja simulado, e clicar, quero comprar, né? Então, eu mostrei lá meu produto, simulei lá que é um produto, e boto lá um botãozinho, a pessoa clique, eu gostaria de comprar. É uma métrica que vai te dar certeza de uma conversão, tá bom? Aí a gente pode trabalhar com entrevistas, né? Então vai fazer um trabalho mais qualitativo, onde eu vou entrevistar o público específico, né? Entender exatamente como ele se comporta. Eu posso trabalhar com testes A e B, onde eu faço situações diferentes e consigo também com isso fazer uma validação, né? Então coloco produtos similares e consigo fazer com que as pessoas coloquem aí a sua opinião. E aí, essas ferramentas precisam ficar com resultados claros, para eu poder realmente dar o próximo passo. E aí, finalizando, a gente tem que pensar, a gente vai pivotar ou vai perseverar? Né? Quer dizer, a gente vai mudar totalmente esse nosso trabalho, né? De repente a gente avaliou que não, as pessoas não queriam tudo aquilo, o que eu vou fazer? Ou eu vou, entendi, sim, as pessoas querem exatamente isso, eu vou para frente com esse meu trabalho. E aí tem aqui um exemplo bem bacana, esse pivot de Burbian, tá? Então, o que era? Eles montaram um aplicativo, tá? O Kevin e o Mike criaram esse aplicativo que era inspirado no Foursquare e permitia fazer check-in de localização, compartilhar fotos
planejar encontros e ganhar pontos por atividades, né? Então, uma coisa meio gamificada, eu conseguia mostrar onde eu estava, era esse o aplicativo. O que aconteceu, né? Eles perceberam que as pessoas não usavam todas as funções, tá? Então, estava lá, mas... E aí, repararam que tinha muito compartilhamento de fotos. E aí eles tomaram a decisão e transformaram isso, eliminaram todo o restante e ficaram só em fotos e filtros simples. Isso é uma coisa que eu já comentei aqui, acho que é importante vocês pensarem, às vezes tentar resolver uma coisa muito grande no início, talvez não seja o melhor caminho. Sabe no que deu isso? No Instagram. Tá? Então, eles fizeram essa análise e pivotaram de uma forma assim, eliminando o que, a princípio, eles entendiam como mais ferramentas, mais recursos, né? E deixaram ele absolutamente simples. É claro que hoje o Instagram já não é mais, né? Coitadinha, as fotos viraram um detalhe ali na história, né? Tem muitas outras ferramentas, mas quando você está construindo um aplicativo dentro desse olhar, a gente precisa ter coisas muito simples para conseguir ter uma adesão de público. A partir do momento que eu tenho um volume de pessoas utilizando ele diariamente, eu consigo ir agregando novas ferramentas. Eu acho que o WhatsApp é também um grande exemplo disso, né? Então, a princípio, era um aplicativo de mensagem. Depois vieram as figurinhas, o filminho, né? E hoje a gente tem, né, as enquetes, a gente tem recursos, né, de localização. Quer dizer, olha quantas coisas foram acrescentadas desde que criaram esse aplicativo. Mas só fizeram isso depois que eles já tinham um volume gigantesco de pessoas. Então não adianta você pensar ele muito complicado de início, porque isso, de certa forma, espanta, torna muito difícil. Eu não sei, um exemplo meu, né? Eu estou há muitos meses sem entrar no Facebook, já fui um usuário. Eu entrei lá e não reconheci mais, não sabia onde clicar, não sabia o que fazer mais, porque ele mudou. Ele virou comércio, ele tem loja, ele tem um monte de coisa que eu não sei como manusear mais esse aplicativo. Mas só é possível depois que ele tem muitas pessoas. Antes disso, fica realmente muito complexo. A gente está iniciando as ideias, então, se tem um conselho meu aí, sejam claros, sejam simples, vai ficar mais fácil, inclusive, de explicar na hora da banca o que é o seu projeto. Né? Caso contrário, é tanta função que 5 minutos é muito pouco para você conseguir explicar tudo. E aí, isso, né? Escolha entre pivotar ou perseverar. Né? Se continua nesse caminho ou se muda a estratégia total. Tá? Tem que ter isso em mente. Isso não é problema. Isso é a forma de vocês chegarem numa solução cada vez melhor. Tá? Aprendizado e resiliência, aprender a pivotar com dados, desenvolve também isso para vocês, né? Então, funciona aqui, mas vai funcionar também lá nos trabalhos da universidade, na vida profissional de vocês, fazer esse aprendizado e construir essa resiliência, né? Então, muitas vezes a gente tem exatamente esse carinho por uma ideia, né? E leva aquela ideia, né? E as pessoas dizem, puxa, sério mesmo que você quer fazer isso? Quero, né? Eu acho importante, mas é importante mais ainda você entender isso, tá? E aí a gente tem mais uns exemplos aí que são legais para colocar para vocês, né? Aqui a questão do aprendizado, né?
a vantagem, né, competitiva, né, de você conseguir dar resultados cada vez mais rápido. Então, isso também é importante, né? Eu não posso demorar muito tempo para, né, navegando ali, que são recursos que eu vou gastar. Quanto mais tempo eu ficar patinando, né, sem lançar meu produto, mais caro vai ficando. Tá? Então, é importante a gente ter isso, e isso acaba sendo uma vantagem diante dos concorrentes. Né? Mudar essa mentalidade, né, de eu preciso ter tudo pronto, preciso ter tudo perfeito. Né? Então, não precisa ter tudo perfeito, você precisa ter isso no mercado e você vai ajustar conforme a resposta que o mercado vai dar para você. Tá? Então, precisa isso e fazer essa conexão entre teoria e prática, né? Coisas que a gente consegue ter aqui dentro da universidade, será que eu consigo realmente colocar isso para funcionar? Né? Será que é viável? Né? Será que eu consigo economicamente realizar isso? Né? Então, a gente tem projetos, vou fazer, sei lá, tecido imitando couro usando folhas de bananeira. Dá para fazer? Dá para fazer. Sei lá se dá para fazer. Mas depois que você descobre que dá para fazer, a pergunta é, será que eu consigo produzir isso em quantidade para atender o mercado? Uma coisa é você produzir aqui no laboratório, outra coisa é você dar escala. E aí, na hora que chega a escala, começam as respostas que a gente precisa para saber se aquilo teórico funciona na prática. Então, eu vou dar 2 exemplos nacionais aqui, bem legais, de MVP, né, de como iniciaram as empresas trabalhando com esse olhar de MVP. Não sei se alguém aqui teve o cartão Nubank, o primeiro, que era só um cartão de crédito. Era só um cartão de crédito. Simplesmente um cartão de crédito que não cobrava anuidade. E o grande barato do MVP deles era o seguinte, você, para conseguir um cartão do Nubank, tinha que ter outra pessoa que já tinha o cartão do Nubank para ele te convidar para você entrar para o Nubank. Então, eles criaram um esquema onde as pessoas passaram a ser embaixadores da marca. E elas mostravam, olha que bacana, e era sensacional, o aplicativo deles era maravilhoso, hoje virou um banco, tá igual, né? Tá igual do Bradesco, do Itaú, não sei o que, mas num primeiro momento, para ter a tal da adesão, eles simplesmente eram um cartão de crédito sem mensalidade e um aplicativo maravilhoso que aparecia, você fazia a compra, aparecia na hora com o mapinha do lugar, era maravilhoso. Quanto que você tinha de saldo, quanto você tinha gasto, era sensacional. Eu, pessoalmente, queria que eles voltassem atrás. Eu curtia o cartão de crédito, tá? E aí, claro, né? Eles têm esse esquema do NPS lá, do Net Promoter Score, sensacional, né? Então, de estar sempre medindo se o público, né, deles adotaria ou indicaria o Nubank para outras pessoas. Você já deve ter respondido essas perguntas, né? Você indicaria Nubank para outras pessoas? E eles têm ali uma adesão de 9, 10 super grande, né? Então, é muito legal, eles trabalham em cima desse tipo de métrica, né? E daí, depois, a pivotagem que eles fizeram foi transformar isso em conta digital e aí dar escala e crescer o produto, tá? Mas, vejam, começa pequeno, não começa gigante, né? Ele consegue ficar gigante depois, né? Então, para se ter adesão, a gente precisa ser simples. E o iFood, que é outro exemplo, né? Então, começou como um guia online de restaurantes, né? Começou a tirar pedidos para esses restaurantes, testou essa demanda de entregas e, a partir dali, transformou num marketplace completo, né? Agora tem escala, logística, aplicativo, entregas, tem, né? Então, a mesma coisa, começa
de uma forma bem simples, bem facinha, e depois amplia o resultado. É isso. Eu acredito, né, que a ideia de colocar essa imagem aí com várias pessoas é que vocês não podem perder o foco do público para quem vocês estão trabalhando. A essência de tudo que a gente está fazendo aqui é para atender a necessidade das pessoas. Né? Então, não percam isso. Né? É isso que vai garantir o sucesso de vocês. Então, é isso. Abro para perguntas, né? Para a gente discutir aí, para quem já tem seu MVP e assim por diante. Ok? Alguma pergunta no online? Não? Oi. Mais hipóteses de valor, assim, para você ter uma hipótese para crescer o seu produto, ou a gente pode ter só hipóteses de valor para pelo menos validar essa parte inicial, tipo, vai afetar alguma coisa, a gente ainda não tem uma hipótese concreta? Então, eu acho que a hipótese que vocês têm que ter aqui está mais relacionada até a pesquisas qualitativas com público-alvo dirigido, tá? Você não vai conseguir, nesse primeiro momento, ter uma métrica de crescimento, porque ainda está numa fase embrionária, Então. tá? Acredito que, quem sabe, tem aí algum projeto aqui que já esteja meio que em andamento, talvez tenha mais condições, né? Sim. Eu posso ter lá um produto e consigo, de repente, levar esse produto a uma feira e aí conseguir tirar algum resultado. Mas, a princípio, eu acho que é só uma adesão através de uma pesquisa mais qualitativa. Perfeito. Tá bom? Pegue um. Oi. O que é esperado exatamente para o pitch, para o próximo pitch? Já, por exemplo, já tem que ter validado com os usuários, ter feito testes A/Bs, ou só o MVP, o que exatamente assim? Então, na realidade, um MVP que consiga ajudar vocês a explicar o que é o projeto, para nós, eu acho que é o que vai impactar bem nessa parte, tá? Então, entendam, quando a gente fala no pitch, a gente está pensando na seguinte situação. Eu tenho que colocar bem claro qual é o problema que eu identifiquei, né? E como que eu vou atuar nesse problema. Então, ele precisa ser absolutamente simples. Se ficar muito complexo para explicar, provavelmente ele vai enroscar nessa parte do pitch. Tá? O que mais? Então, tipo, para apresentação, a gente não precisa formular como foi feita a hipótese. Então, a gente pode só, falar se a gente alcançou nossas métricas, se deu certo, tratar mais como um número do que por trás, ou precisa entrar por dentro das hipóteses que a gente fez do valor? Então, o que vai acontecer? Nesse primeiro momento, vocês vão trabalhar a ideia e a necessidade dos clientes. No próximo passo, a partir do momento que vocês vão ter recurso, aí a gente vai cobrar de vocês um MVP que consiga aí sim começar a trazer essas métricas. Tá? Então, nesse primeiro momento, não precisa obrigatoriamente você ter o resultado do MVP, mas ter o MVP como um elemento para que você consiga explicar o que é o teu projeto, como que ele funciona, como que ele vai chegar nas pessoas, eu acho que é importantíssimo, tá? Mas a métrica, o resultado disso vai acontecer a hora que vocês tiverem aí um pouco de recurso, e aí você vai usar esse recurso para dizer, a gente fez uma bebida proteica incrível. Ok, então essa é a ideia, vou vender bebida proteica. Mas tem a bebida pronta? Não. Então, com o recurso, eu vou fazer uma quantidade X da bebida proteica e vou fazer um teste de campo, e aí sim, vou gastar o recurso preparando essa bebida, fazendo a embalagem da bebida, né? E fazendo esse, sei lá, evento para eu ter lá uma certa confirmação. E aí, é assim, eu vou testando e retestando o meu processo.
Daí, como você falou também, tipo, para definir como você vai usar o investimento, no caso, né? Isso. Talvez, então, não seria necessário apresentar certinho como a gente usar, porque como está na fase mais embrionária, a gente ainda não sabe como vai realocar os recursos, né? Isso. Então, É que depende do... Cada caso é um caso, cada caso é um entendeu? caso. Eu dei aqui um exemplo de um produto que eu vou ter que, sei lá, fabricar. Uhum. Agora, se é um software, será que eu preciso ter o software pronto? Sim. Talvez não, né? Como que eu posso simular isso? A gente teve o exemplo da inteligência artificial para escritórios de advocacia, eu não vou lembrar o nome do projeto, né? O estagiário, que eles simplesmente entregavam a resposta via WhatsApp. Então, eles usavam a ferramenta, faziam, eles tinham lá a inteligência lá que eles construíram e eles davam a resposta através do WhatsApp. Então, não precisava ter uma plataforma para poder testar, porque o objeto do serviço, a entrega, era o resultado da inteligência artificial, e não propriamente o site, aplicativo lá que a pessoa vai trabalhar. Ok? Super ADV, tá? Então, mudou porque estagiário não era o melhor nome do universo, né? Mais difícil de registrar, provavelmente já tem o domínio estagiário já comprado, né? Então, também coisas que vão surgir aí da pivotagem é nome, né? Muitas vezes a empresa começa com nome e aí surgem outras situações e acaba mudando. Legal? Mais alguma questão? Ou vou lá na... Quem está lá? Boa tarde. Não? Vocês? Tudo tranquilo? Tudo resolvido? Maravilha. Eu tenho Oi? uma pergunta. Oi, fale, Isabela. Oi, tudo bem? O nosso projeto é através de uma plataforma que vai englobar um pouco a faculdade e os professores. A gente pensou em fazer um formulário e postar na faculdade e as nossas turmas para saber qual a opinião deles e se isso resolveria os problemas deles. Tem a ver com a parte do teórico da faculdade com a parte do mercado de trabalho mesmo, da atuação da nossa área na prática. Será que isso seria uma boa ideia para já ter uns dados que essa ideia vale a pena investir? Então, eu não entendi muito bem, não sei se todos entenderam um pouco o processo. Você podia repetir um pouquinho? Como que é o objetivo principal? É o quê? O nosso projeto é o Unipraxis, que é misturar a parte teórica da faculdade com a parte prática na atuação daquela área no mercado de trabalho. Seria uma plataforma que envolve os professores passando atividades e tal, mas envolvendo a parte prática do mercado de trabalho. Seria isso, basicamente. Porque, por exemplo, eu sou da área da fisioterapia e tem áreas que a gente vê muito a parte prática, mas não vê a parte teórica na faculdade, mas não vê a parte prática. Aí eu queria saber se, através de um formulário, a gente passando para as pessoas vendo, isso melhoraria o seu desempenho, isso melhoraria o seu interesse na área que você está estudando. Você acha que isso é uma boa ideia ou não? Então, vamos lá. Quando você coloca a tua área, né, quando você trabalha mais nichado, me parece que fica interessante. Na hora que você abre para todos os cursos, talvez alguns cursos isso não funcione assim tão bem, tá? Então, me parece assim, que você colocou aí uma situação que a teoria e a prática aí precisam realmente conversar, e com certeza isso vai dar um apoio. Mas eu pensaria mais nessa situação. Tente pensar de uma forma mais simples, focando só num curso, só numa determinada situação. Acho que aí você vai ter uma adesão maior e é mais fácil de explicar como que funciona e como você vai trabalhar. Se for para toda a universidade, eu acredito que vai ficar complexo para que todos entendam e que consiga fazer esse link. Ok? Obrigada. Por nada.
Alguém mais? Tudo bem. Eu só também queria colocar, professor, só para até de encontro com essa pergunta da Isabela, que eu acho que vale para todos aqui, né, da importância de vocês retomar um pouquinho daquilo que você falou, que às vezes as pessoas pensam tão grande e Isso. querem abranger tantos pontos como isso da Isabela, né? Ah, são todos os cursos, todas as possibilidades, e o quanto é importante às vezes você diminuir um pouquinho o seu foco para conseguir ver melhor a Sim. situação que você está apresentando. É. Então, se você puder até falar um pouquinho mais, não sei se tem mais algum exemplo até da tua área do design, porque design é uma coisa que as pessoas às vezes pensam fazer uma campanha para impactar o mundo todo, só que esquece de segmentar, a importância da segmentação de mercado também, né? É interessante pensar que a gente pode, assim, existe um gráfico entre eu produzir algo tão especial que poucas pessoas paguem uma fortuna, ou algo tão simples que milhares de pessoas paguem baratinho e eu consiga uma grande adesão. Então, a gente vai trabalhar dentro desse universo. E nem sempre, para eu conseguir aí esse grande público, essa grande adesão, eu vou conseguir com coisas muito complexas, né? Eu preciso que elas sejam relativamente simples, para que as pessoas adotem esse procedimento. Então, vale para o trabalho da Isabela, vale para o trabalho que vocês estão fazendo, né? Pensar que eu não preciso fazer algo extremamente complexo. É claro, se eu estou trabalhando com uma determinada tecnologia que poucas pessoas trabalham, né? A gente teve no semestre, no ano passado, aquele leitor, né? Aquele barquinho que lia a profundidade de lagos, né? Media o fundo, né? Das represas, né? De lagos e tudo mais. Então, ele conseguia fazer um trabalho que era tão especial que as pessoas pagam, né? As poucas empresas que compram aquele tipo de barquinho pagariam um valor absurdo lá pelo equipamento, porque o equipamento dá uma resposta super ágil, super importante para eles terem essa resposta. Por outro lado, né? Eu na hora que penso em algo que vai atingir muitas pessoas, né? Esse aí era um trabalho bem específico, provavelmente eu tenho lá, sei lá, 20 grandes compradores no Brasil, né, desse tipo de equipamento. Eu estou trabalhando muito nichado, num público bem específico. Se eu for pensar lá como o kombucha proteico, né, que era outro projeto, não, eu vou ter aí sim um público muito maior, né, e aí eu vou ter que ir em busca dessa adesão. Eu não posso também querer começar, no caso ali, com uma linha proteica gigantesca, né? Além do chá, kombucha, leitinho, barrinha, né? Uma empresa começa com um carro-chefe, depois ela vai multiplicando as alternativas, né? Então, pensem lá, dentro de uma empresa dessas de alimentos, né? Primeiro eu tenho o Nescau. O Nescau vira um sucesso. Depois vira bolacha Nescau, vira sucrilhos Nescau, né? E aí eu começo a crescer a família de produtos a partir daquela marca que já ficou consolidada. Então, se a grande empresa está fazendo assim, quem somos nós para fazer, né, o contrário, né? Começar gigante. Né? A hora que a gente começar gigante, a gente vai gastar muito recurso. E a nossa ideia aqui é gastar o mínimo de recurso para ter o máximo de sucesso. E a ideia do MVP é fazer que esse sucesso aconteça o mais rápido possível a partir desse mínimo produto viável. Acho que deu para esclarecer aí esse nosso caminho. Beleza, senhores? É isso. Gostaria de pegar os colegas. Não? Querem trazer um? Pessoal, em relação a vocês mandarem formulários ali,
né? Tem que tomar muito cuidado para ficar bem claro que é uma pesquisa para mercado, que você está querendo obter essas informações e não é uma pesquisa acadêmica, tá? E se tratando de uma pesquisa acadêmica, ela tem que passar por um comitê de ética, porque aí você está lidando com seres humanos, tá? Então, muito cuidado, deixe isso bem claro ali no início, no enunciado, né, para a pessoa ter essa ciência e se ela concorda ou não. Porque o que já aconteceu comigo? Eu trabalho uma disciplina que é de produto. E a gente só de fazer a simulação desses formulários, e aí como a gente simula, né, manda às vezes para um professor responder, manda para um colega, e mesmo assim acabam enviando para o comitê de ética e me denunciando como se eu estivesse fazendo pesquisa, né? Uma pesquisa irregular, sem passar por eles. Mas não se trata de pesquisa, se trata de, né, uma simulação em sala de aula, né? Algo, né, didático, tá? Então, só para vocês tomarem cuidado com essas situações. Maravilha. Então é isso. Podemos... Tem mais uma pergunta? Então, tá bom. Perfeito, Leonel. Agradecemos a participação de todos, né? Aproveitem aí o feriado. QR Code ao vivo.